E aí, se você já se perguntou como é que softwares gigantescos são construídos de uma forma que faça sentido, de um jeito organizado e principalmente poderoso, você veio ao lugar certo. Hoje a gente vai desvendar a programação orientada a objetos, a famosa POO, usando C#. Vamos nessa? Para começar, vamos direto ao coração do C# com essa frase. Em C#, tudo é um objeto. E olha, isso não é só uma frase de efeito, é a base de tudo na linguagem. Significa que qualquer coisa, desde um número até a estrutura mais complexa que você possa imaginar, tem uma origem em comum, um ancestral chamado System.Object. Tá, legal, mas e daí? O que essa ideia de que tudo é um objeto realmente muda no dia a dia? Como é que isso afeta a maneira como a gente pensa e escreve código? É exatamente essa a nossa missão aqui: transformar essa ideia, que parece abstrata, em algo super prático. Primeiro, a gente precisa entender o que é um paradigma. Pensa assim, orientação a objetos é uma filosofia, um jeito de organizar o código. Em vez de criar uma lista gigante de instruções, a gente começa a modelar o nosso programa em torno de objetos do mundo real. Cada objeto tem seus próprios dados e suas próprias ações. E essa filosofia toda se apoia em 4 pilares, 4 ideias fundamentais: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Pensa neles como as regras de arquitetura que nos permitem construir sistemas que são robustos, fáceis de reutilizar e principalmente de manter. Vamos olhar cada um de perto. Para entender a PO de verdade, vamos usar uma analogia que é a chave de tudo. Classes são como as plantas de um prédio. E os objetos? Bom, os objetos são os prédios que a gente constrói usando essas plantas. Essa relação é o ponto de partida. Então, o que é uma classe? É o nosso modelo, a nossa planta baixa. É lá que a gente define um novo tipo de coisa. A gente especifica quais características, que chamamos de atributos, e quais ações, que chamamos de métodos, essa coisa vai ter. É o projeto antes de colocar a mão na massa. E olha só como isso fica no código. Essa é a nossa classe carro. Ela define os dados que todo carro vai ter: marca, modelo e cor. E também define os comportamentos, as ações, como o método abrir porta. É a nossa planta bem detalhada. Agora, se a classe é a planta, o objeto é o prédio construído, é a coisa real, a instância que a gente cria a partir daquele modelo. Cada objeto que a gente cria tem sua própria cópia dos atributos e pode realizar todas as ações que a gente definiu na classe. E é aqui que a mágica acontece. Essa linha carro-carro igual a new carro é o momento da construção. A gente pega a planta carro e com a palavra new, a gente cria um objeto de verdade, um carro real dentro do nosso programa, que a gente pode customizar, definindo a marca, o modelo e a cor dele. Mas como esse objeto é montado? É aí que entra o construtor. Ele é um método especial que tem o mesmo nome da classe e que é executado automaticamente sempre que a gente usa a palavra new. A missão dele é uma só: garantir que o objeto já nasça pronto para uso em um estado inicial válido. Olha esse exemplo. A classe pessoa tem um construtor que obriga a gente a passar um nome e um sobrenome. O que isso significa? Que é simplesmente impossível criar um objeto pessoa sem dar essas informações. É uma forma de garantir a qualidade dos nossos dados desde o começo. Vamos para o nosso primeiro pilar, encapsulamento. A palavra-chave aqui é proteção. A ideia é criar uma cápsula em volta dos dados e dos métodos de um objeto, controlando quem pode mexer neles. Isso protege os dados de serem alterados de forma errada por outras partes do sistema. O primeiro passo é bem simples. A gente tranca a porta. Quando a gente marca os atributos como private, estamos dizendo que eles só podem ser acessados de dentro da própria classe. É como guardar as coisas de valor num cofre. Ninguém de fora pode chegar e mexer diretamente. Ok, então como a gente acessa esses dados protegidos? Com permissão. A gente cria porteiros, que são as propriedades públicas. O get permite que a gente leia o valor e o set permite que a gente altere. Mas, e aqui está o pulo do gato, o set pode ter regras. Repara como a idade só pode ser definida se o valor for maior que 0. Isso é controle, isso é encapsulamento na prática. Agora o segundo pilar, herança. Esse é um dos conceitos mais geniais para reutilizar código. A herança permite que uma classe, que a gente chama de filha, herde todas as características e comportamentos de outra classe, a classe pai. A herança cria uma relação de é um tipo de. Por exemplo, um cachorro é um tipo de animal. Um gato é um tipo de animal.
Isso quer dizer que ele já vem com tudo que um animal tem, como um nome ou método comer. A gente não precisa reescrever esse código de novo e de novo. E aqui a gente vê a especialização acontecendo. As duas classes herdam de animal, beleza, mas olha o método emitir som. Cada uma sobrescreve esse método. A palavra-chave override ali na frente está dizendo: ei, eu sei que herdei esse método, mas a minha implementação vai ser diferente. Para o cachorro é latir, para o gato, miar. A gente reutiliza a estrutura, mas personaliza o comportamento. Chegamos nos dois pilares finais, que são os que trazem a flexibilidade e a organização de alto nível para o nosso código: polimorfismo e abstração. Polimorfismo. O nome assusta um pouco, mas significa muitas formas. Uma dessas formas é a sobrecarga, ou overloading. Basicamente, é poder ter vários métodos com o mesmo nome na mesma classe, contanto que os parâmetros que eles recebem sejam diferentes. Isso deixa o uso da classe muito mais fácil e intuitivo. Dá uma olhada nesse exemplo. Na classe Calcule, a gente tem dois métodos chamados meu método. Um deles soma dois números inteiros, o outro soma dois números com casas decimais, os doubles. O C# é inteligente o suficiente para saber qual dos dois usar só olhando para os dados que a gente passa. É flexibilidade pura. E, finalmente, a abstração. A ideia aqui é esconder a complexidade e mostrar só o que é essencial. Uma maneira de fazer isso é com uma interface, como essa e-veículo. Pensa na interface como um contrato. Ela não diz como fazer algo, ela só diz o que precisa ser feito. Qualquer classe que assina esse contrato se compromete a implementar os métodos mover e pousar. É uma garantia de que aquela funcionalidade vai existir. Ok, a gente passou por classes, objetos e os 4 pilares. Mas, no fim das contas, por que usar programação orientada a objetos? Qual é o impacto real disso? Por que essa é a forma dominante de desenvolver software hoje em dia? Resumindo, a PO nos dá um kit de ferramentas incrível. Com a herança, a gente reutiliza código. Com o encapsulamento, a gente protege nossos dados e facilita a manutenção. Com a abstração, a gente organiza a complexidade. E com o polimorfismo, a gente ganha flexibilidade. Juntos, eles nos permitem construir sistemas muito maiores e mais complexos de um jeito confiável. E isso nos leva a uma reflexão final. Agora que a gente sabe como desenhar as plantas com as classes e como seguir as regras de arquitetura dos 4 pilares, os limites para os universos de código que a gente pode criar simplesmente desaparecem. A pergunta que fica é: o que você vai construir?